impossível pra continuar. Jesus é a calmaria, o aconchego dos meus dias, o meu alicerce pra não desistir. Não tá sendo fácil aqui, mas eu tenho que seguir. Tá tão complicado, Pai. Eu confesso, tô cansado e eu não quero mais. Tô exausto e com medo. Tem dias que o peito aperta, tem dias que o fardo pesa. Nem que fosse arrastando, eu não volto pra trás. Fica aqui comigo e não sai mais. És o meu alívio, tudo que eu preciso vem aqui comigo pra eu continuar. Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. És o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir. Se eu não desistir, o motivo é porque sempre esteve aqui. Nos piores momentos, dizendo que nunca desiste de mim. Pra onde eu irei se o que eu preciso só encontro em ti? Aleluia, Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Obrigado, Jesus, pelo alívio, obrigado pela força, obrigado, Jesus. Em nome de Jesus eu te agradeço, Pai, por este momento, Pai, estar na tua presença, Senhor Deus, fazendo, Senhor Deus, com que a tua graça venha entrar nos lares, ó Pai. Que aquele que ouvir a tua palavra, que sentir a tua presença, possa se converter, possa ser transformado, possa ser renovado, possa vir a fortalecer, Senhor Deus. Se alguma pessoa precisa de cura, Senhor, como a Maria Helena, nas suas mãos, ó Pai, eu creio no poder da oração, creio no poder da oração da tua igreja, Senhor Deus, que estamos orando pela mão da Maria Helena, também por aquela moça, Senhor Deus, que está colocada lá no pedido de oração da nossa igreja, Senhor Deus, e tu sabes quem é, Pai. Eu te peço, em nome de Jesus, Pai, faz, ó Pai, que o teu milagre possa ocorrer, Senhor Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, estamos aqui porque cremos que tu estás vivo, Jesus. Que tu opera o mesmo milagre que operava no passado, tu operas ainda hoje. Tu és o mesmo Jesus do passado. O Senhor morreu, Jesus, mas ressuscitou. Está vivo, está no meio de nós. E o teu Espírito habita em nós, como o Senhor concedeu no dia de Pentecostes, para que toda a carne fosse revestida. Aquele que buscar, que abrir o coração, receberá o poder do Espírito Santo. Portanto, Senhor, opera o teu milagre, Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia e graças a Deus. Amados, ministrando uma palavra, essa palavra se encontra em 1 Pedro capítulo 2, versículos 9 e 10. 1 Pedro 9 e 10 diz o seguinte: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes não tinham alcançado a misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Mas o que eu quero repetir com vocês é sobre a nossa missão aqui na Terra. A nossa missão tem falado na igreja, né, da preocupação que nós temos com os finais dos tempos, né, e estes finais dos tempos parece que está cada vez mais próximo, e com certeza está. Mas ninguém sabe o tempo e a hora.
E não podemos ficar ansiosos com a volta de Jesus. Temos que fazer o hoje de Jesus. O hoje é mais importante do que o amanhã. Amém, queridos? Porque o amanhã, se você quiser fazer ele hoje, você vai ficar ansioso. Porque nós temos que viver o hoje de Deus. E Jesus nos ensina assim. Nós temos, amados, a nossa vida através do nosso espírito e não do nosso corpo, da nossa carne, mas do nosso espírito. Porque a vida está no espírito. Ontem mesmo estive falando na igreja. Deus está procurando adoradores em carne, em corpo, em físico, em nutricionistas. Não, Deus está procurando adoradores em espírito e em verdade. O que nós temos que fazer é a vontade daquele que nos criou. Ele escolheu você, escolheu a mim. Todos nós somos chamados para encontrar-se com Deus. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 3, ele diz que ele deseja a todos, que todos sejam salvos. Mas nós temos que buscá-lo, bater na porta do trono, chamar ele para pedir misericórdia, nos arrepender dos nossos pecados e aceitar o plano de salvação de Jesus Cristo, ou seja, o plano de Deus através de Jesus Cristo. Deus emprestou um corpo para eu corresponder à vontade dele aqui na terra. Eu tenho um corpo emprestado, porque ele tem prazo de validade. Como assim, pastor? Um dia todos nós vamos falecer e esse corpo não existirá mais. Quando a pessoa falece, você não encontra mais essa pessoa. Pode chorar, pode botar fotografia, pode fazer o que for. Mas a Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 9 que aquilo que está morto não participa mais da vida aqui da terra. Ou como ele diz, daqui está debaixo do sol. Nós não podemos mais participar, ter contatos com ele. Jesus Cristo também disse, quando o rico e o Lázaro, o rico e o pobre, né? Lázaro e o rico que morreram, também Jesus falou assim que o rico, né, aquele abastado que teve toda a sua vida investida no corpo, na carne, aqui na riqueza, na alegria desta terra, ele quando chegou à morte, e ele encontrou com aquele que não tinha nada. E foi ver que ele estava num lugar de tormentos e o pobre, o Lázaro, estava num lugar abastado, para viver para sempre. E Jesus falou naquela parábola, né, que um não tinha contato com o outro. Não poderia passar de um lado para o outro. Então cai aí toda e qualquer teologia ou coisas parecidas que tentam fazer com que a salvação pode vir após a morte. Não, a salvação só acontece aqui na nossa vida, quando temos esse corpo emprestado e quando Deus soprou o espírito de vida sobre você. Você é um escolhido de Deus. Você é chamado por Deus. Mas para ser escolhido, você precisa se separar. Você precisa se separar para Deus. Precisa aceitar a misericórdia de Deus. A nossa vida está no sopro do Espírito que Deus nos deu para viver neste corpo, no teu corpo, no nosso corpo. Deus nos fez imagem e semelhança, mas somos diferentes. Todos nós somos diferentes. É uma riqueza muito grande dentro da nossa diferença, desde que nós façamos a nossa vida para o bem e para ajudar o próximo, para fazer a vontade de Deus como o próprio Filho de Deus. Jesus Cristo veio para cá para se alegrar, ele foi convidado, ele tinha tudo para ser feliz, ou seja, para se alegrar com todas as coisas que Deus criou. Foi para isso que Deus fez o mundo, para que Jesus e todos os filhos, a criação de Deus, aproveitasse esse mundo maravilhoso. Mas deu o que deu, né? Jesus Cristo veio para cá para sofrer, para morrer, para salvar. Ele trouxe o caminho da salvação. Nossa vida
está no sopro do Espírito que Deus nos deu para viver neste corpo. Qual o propósito de Deus quando fez o homem? A Bíblia diz que ele fez o homem à sua imagem, mas todos nós somos diferentes. Nos chamou para sermos felizes e aproveitar de tudo que ele fez. Como diz a palavra de Deus, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ou seja, chamado segundo o seu propósito é quando você aceita o propósito de Deus. Aí você se sente chamado. A outra coisa, amados, que nós vemos aqui, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Mateus 22, 14. Então, nós podemos enquadrar tudo isso nesse estudo aqui, nesse breve mensagem que eu estou passando para você, né? Mas agora, Deus quer o melhor para você. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Estamos aqui por um período, por um prazo de validade. Mas Deus chamou. Quando Deus chama, se você atender o chamado dele, como é isso agora, a palavra que eu estou ministrando a você, é um chamado de Deus para todos nós, para aquele que está desviado, para aquele que está triste, para aquele que está abatido, para aquele que está em depressão, para aquele que está achando que Deus abandonou. Deus não abandona ninguém, somos nós que nos afastamos de Deus. Nós que nos separamos e ficamos além de Deus, achamos que as coisas estão erradas e culpamos a Deus. Deus já fez tudo. Ele deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por quê? Ele ficou aqui um período também, e dentro desse período ele morreu, mas ressuscitou e está à direita de Deus, como diz a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. E quando nós aceitamos a Jesus e quando entregamos a nossa vida para Ele, o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E entendemos por que passamos por lutas e dificuldades. E entendemos por que muitas pessoas morrem. E por que muitos morrem tarde, morrem cedo. Porque há um propósito de Deus para salvar a todos, para levar a todos, né? Como eu estou aqui um período curto de tempo, parece longo, mas é curto. Por mais que eu dure 100 anos, o período é curto, porque a eternidade é muito maior. Amados, nós temos várias experiências aqui nesse livro sagrado. Quantos desses deram a vida para salvar a outros, né? Só Jesus, amado. Nós temos o exemplo de Estevão. Estevão, ele tentou convencer aqueles que o perseguiam, dizendo: olha, o que eu estou dizendo é que esse Deus de Abraão, Isaque e Jacó, ele deixou a promessa através de Jesus Cristo para que tenhamos uma nova vida, porque em João capítulo 14 diz que Jesus Cristo preparou um lugar para cada um de nós. Que o Espírito Santo possa nos envolver, trazer para nós esta realidade, que é a realidade do Espírito Santo, fazer com que nós cada vez mais entendamos o propósito de Deus na sua vida. Quando ele diz, amado, que sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, mas depois ele diz, daqueles que são chamados segundo o propósito. Então não tem todo mundo. Para amar a Deus, você precisa andar segundo o propósito dele. Qual é o propósito de Deus, amado? O propósito de Deus era fazer você feliz. É fazer você feliz. Mas principalmente feliz para encontrar-se com Ele. Para se encontrar-se com Jesus. Porque esse mundo jaz do maligno. A própria Bíblia diz que aquele que tenta ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Porque Deus preparou uma nova terra, um novo céu, para que eu e você pudéssemos aproveitar, como diz Isaías 66. Nós precisamos desse novo céu, nova terra, porque esse aqui está sendo destruído por mais ecologista que exista na terra, por mais justiça do homem que tenta fazer o bem.
mas o bem está no Senhor. A promessa de Deus é para aqueles que o buscam, para aqueles que se doam para Ele. Então, amados, aqueles que são chamados segundo o seu propósito começam a entender, começam a ver essas coisas de forma diferente, nosso ângulo de visão se torna maior. É como se você subisse a um determinado lugar, amados, mais alto, você tem uma visão maior. Deus está no céu, Jesus Cristo é nosso advogado, e Ele passa essa visão através do Espírito Santo de Deus, para que nós possamos ter essa visão e sabemos que lutas nós vamos ter. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, pois Jesus venceu o mundo morrendo e depois ressuscitou, porque Ele te chamou da mesma forma que Ele ressuscitou, você vai ressuscitar também. Nós estaremos ressurretos, nós estaremos com Ele. A distância não será a mesma. Nós teremos uma gama de situações que será favoráveis a nós. Deus fará tudo diferente, amado. Nós podemos ver isso. E é por isso que Deus traz essa palavra para você hoje. Todas as coisas cooperam. Deus te fez escolhido. Você se tornar propriedade exclusiva de Deus. Aí você começa a fazer a vontade daquele que te chamou. Você começa a não ouvir vozes desse mundo. A sua voz será a voz de Deus, que quer falar com você. Porque são muitas interferências que nós temos quando nós estamos nesse mundo. Quantas vozes você ouve todos os dias, dentro do seu trabalho, dentro da sua família, dentro da escola. Mas Deus te chama para ouvir a voz dele. Como aquele Samuel que vivia num tempo onde Deus não falava. Mas Samuel estava separado para Deus, e quando ele ouviu a voz de Deus, ele foi até o sacerdote ali, perguntar se ele chamou por 3 vezes, até que o sacerdote falou assim, fala que teu servo ouve, que Deus vai falar com você. Deus tem prazer em falar com a sua criação, mas fomos impedidos pelo pecado, e Deus está querendo falar com você, nesse momento agora. Deus tem algo especial para você, amados, para tirar você dessa opressão, desse peso espiritual que muitas vezes se aloja quando nós queremos ouvir as coisas e não deixamos Deus falar conosco. Interrompemos, achamos que nós temos a razão, achamos que nós podemos resolver. Mas não, pastor, eu entreguei na mão de Deus. Você entrega na mão de Deus, mas você faz a sua vontade, você não anda segundo o propósito. Amados, quantos homens de Deus passaram aqui na terra, como podemos ver, amados, quando Moisés esteve chamando aquele povo para andar até os 15 dias chegar na terra prometida. Mas aquele povo, ele achou por bem fazer a vontade de si mesmo. Começou a ver as ausências da terra, da água, da comida. Esqueceram que aquele que é o provedor de todas as coisas, que é o Jeová Jireh, o Deus proverá, estava junto deles. E nunca deixaria um justo sequer desamparado. E nem a sua descendência vai mendigar o pão. É assim que a palavra de Deus te chama agora. Recebe essa unção do Espírito Santo. Recebe a cura do poder de Deus que desce sobre a sua casa. Recebe a força do Espírito Santo que faz diferença na sua vida. Deus está tratando de cada um de nós. E tratando-nos de uma forma em que nós nos separamos para estar nos cultos, nos separamos para ouvir a voz de Deus, nos separamos para estar com Deus, não somente estar com Deus com a Bíblia debaixo do braço, lendo e orando toda hora, não. Você pode estar junto com a sua família, junto no seu trabalho, não precisa interromper o seu contrato de trabalho, mas se você esteja lá, você está sempre ligado no Senhor. Deus quer falar com a sua criação. Deus sente falta da sua criação. É por isso que estou aqui, para ministrar uma palavra para você, para que a glória de Deus se manifeste na sua vida. Eu vou orar com você agora, em nome de Jesus.
Senhor, em nome de Jesus, eu coloco a vida de cada um dos teus filhos nas tuas mãos. Peço, Senhor Deus, que tu venhas, ó Pai. Eu vejo pessoas, Senhor Deus, que eu tenho sentido, que sempre procuram, dão voltas e dão voltas, mas continuam oprimidos, tristes, abatidos, buscando desejos carnais, buscando em primeiro lugar a sua vontade própria, a sua alegria pessoal, esquecendo-se que as coisas mais importantes é estar na tua presença, porque buscar o Senhor e a sua justiça, as outras coisas serão acrescentadas. Portanto, Pai, fala conosco agora. Venha, Senhor Deus, para tocar na nossa vida. Venha fazer, Pai, com que o Espírito Santo venha tocar na vida de cada um, Pai. Em nome de Jesus. Cura, Senhor Deus, os enfermos. Eu te peço no nome de Jesus Cristo. Oh, aleluia, Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Opera o teu milagre, Jesus. Opera, Jesus, dentro de cada casa, dentro de cada família. A doçura do teu falar, a doçura do teu olhar, amanheceu a dureza do meu coração. Não há nada tão doce assim quando falas e olhas pra mim. Tanto amor eu sinto me constrange, me derreto todo dentro de mim. Fala comigo, eu preciso ouvir tua voz. Olha pra mim, eu preciso esse olhar sobre mim. Fala comigo, eu preciso ouvir tua voz. Olha pra mim, eu preciso esse olhar. Aleluia, Jesus. Louvado seja o teu nome. Recebe essa unção. Recebe essa graça de Deus. Em nome de Jesus, eu repreendo todas as vozes que tentam confundir a sua mente e a sua fé. Porque ouvindo a palavra de Deus, a fé, ela vai brotar. Ela vai transformar, vai fazer diferença, porque aquilo que doía não vai doer mais. Aquilo que te deixava triste não vai entristecer mais, porque o Senhor está aí na tua casa. A voz de Deus entrou no seu coração. O poder de Deus entrou na sua vida. Em nome de Jesus, Pai, opera o teu milagre para aqueles que estão ouvindo a sua voz neste momento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que Deus abençoe vocês. Que a graça de Jesus seja sempre contigo. Somos da Igreja Metodista de Itaipuaçu, né, e queremos sempre abençoar a sua vida e dizer que há saída para tudo. Não existe caminho sem saída. O caminho, a verdade, a vida é Jesus. E estará sempre do seu lado quando você bater na porta. A porta vai se abrir. Creia nisso. Deus te abençoe. Fique na paz de Jesus. E até domingo às 18h30 e às 9 da manhã, estudando a carta de Paulo aos Coríntios. Deus abençoe. Paz de Jesus, queridos.